Bereshit, capítulo 46. E Israel tomou sua jornada com tudo quanto ele tinha. E chegou a Beer-sheva e ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu pai, Itzaque. E Elohim falou a Israel nas visões da noite e disse: Jacó, Jacó. Então ele disse: Inaine, eis-me aqui. E ele disse: Eu sou o El de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação, um Goi Gadol. Uma grande nação, né? Goi Gadol. Baruch Hashem. Por que o Eterno, ele já não mandou, já que o plano era mandar as 12 tribos para o Egito, por que em vez de fazer tudo aquilo com Yosef sofrer tudo aquilo, ser vendido como escravo, ter se passado por morto, né? Os irmãos falaram que ele estava morto. 22 anos sofrendo, foi preso. Por que o Eterno simplesmente já não fez direto? Ó, Jacó, vai para o Egito. Pronto, vai para o Egito, lá eu vou ajeitar uma terra para vocês, eu vou estar com vocês e tudo vai correr bem. Mas não. Primeiro, já que isso era plano, né? Ele faz Yosef passar por tudo aquilo para que esse seja o mecanismo, a maneira pela qual Israel fosse para o Egito. Por que é assim? Se a gente começar a ver um pouquinho antes, nosso pai Isaac, ele teve a ordenança de não descer para o Egito. Jacó, quando ele vai para Beer-sheva, que ele sacrifica para cada Baruch, ele está praticamente pedindo uma autorização para ir. Realmente, eu posso ir ou não posso, porque você ordenou para o meu pai, que eu devo ir. Né? Então, isso aí está prevalecendo para mim, que eu sou semente do meu pai. Mas se era plano do Eterno, porque quando é plano do Eterno, porque já é decreto, né? Embora sim, aqui não tem lugar nenhum que a gente vai olhar, que nós vamos ler, que vai falar que Israel vai para o Egito. Embora em algumas situações é falado para Abraão que eles viveriam em terras estrangeiras, né? Tem essa dica, mas não fala onde é que é a terra. Não fala se é o Egito. Agora, por que o Eterno simplesmente ele não pegava Jacó com Yosef, com Benjamim, com todos, e mandasse para o Egito? Pronto, estava resolvido. Mas não seria muito mais fácil ele simplesmente ir, pronto, já problema resolvido? Mas o Egito, ele oferecia muita coisa que agradava aos olhos e dá somente prazer. Né? E não sei por quê, por qual ordenança Isaac não podia ir lá. Mas provavelmente tinha algo a ver com isso, com esse prazer, essa coisa bem artificial que era oferecida, que você vê que hoje em mundo, qualquer parte do mundo, as pessoas conhecem. Pois é, mas Jacó estava na terra queimando leite e mel. A terra mais próspera de todas. Nem o Egito ousava invadir Canaã. Detalhe, estamos falando de Canaã. Cadê os gigantes de Canaã? Depois, quando Israel vai para o Egito, 2 séculos depois, quando eles saem do Egito, aí quando vai no Egito, aí quando vai para Canaã, lá os 12 espias, 200 anos depois já tem gigante? Por que não tinha gigante antes? Cadê os gigantes? Mas onde é que fala isso? Tá, mas onde é que está escrito isso? É sua imaginação? Até aonde eu posso falar o seguinte. Não, mas eu posso falar o seguinte. Também Jacó já lutou com o anjo e prevaleceu, imagina. Mas continua. Eu posso falar também que ele pegou uma praia, que eles foram pegar uma praia durante o tempo que Jacó estava lá. Ou foram tirar umas férias nas Ilhas Canárias. Eu posso inventar um monte de coisa. Agora a gente tem que trabalhar com fato.
Tá, mas onde é que está escrito? A gente tem que pegar fato. Eu acho, eu posso... Continua sendo imaginação. Não, aí não, continua sendo imaginação. Não serve para nós, isso não serve. Não serve. A gente tem que trabalhar com fato. Porque senão cada um pode inventar uma história aqui, ó. Virar achismo. Ah, foi... Não, tudo bem. Eu posso falar que naquele tempo eles inventaram um tipo de avião lá e foram andar de avião por aí. Ou foram navegar com os fenícios. Ah, mas nem existia fenício, mas os pré-fenícios já existiam. Baruch Hashem. Mas a questão é, por que que o Eterno... Isso a gente tem que ser direto, não adianta a gente ficar inventando história em volta não. Por que que o Eterno, ele não fez direto? Simplesmente ele pegava Jacó e mandava para o Egito, com Yosef, não ia ter esses 20 e tantos anos de sofrimento, onde os irmãos falaram que Jacó estava morto. E ele sofreu tanto que ele sofreu, foi perseguido pela mulher de Potifar. E aí, como é que fica essa história toda agora? O que ele tinha que consertar por detrás dessa história? Ou por que tinha que estragar? Aí é que tá, a gente quer saber por quê, qual é o propósito disso. Que tem um propósito, tem. Bom, porque por um lado tinha um conserto mesmo, né? Eu acho que ele tinha que passar Yosef, por tudo que ele passou para haver um preparo. Porque quando o profeta Samuel ungiu Davi, não foi de imediato que ele foi rei. ele foi sendo preparado. Ele foi preparado, Baruch foi Hashem. perseguido por um bom tempo. Baruch Hashem. O rei Saul perseguiu, Sim. entrou contra a vida dele várias vezes. Então, acho que não seria tão simples assim entregar o trono na mão de Yosef. Seria muito fácil, então tinha que passar pelo preparo. Assim como qualquer um que vai chegar ao poder, tem que passar por um preparo. Mas aquele preparo dele foi demais, né? E mesmo porque o grande crescimento de Israel podia ter sido em Canaã. Eles iam se multiplicar em qualquer lugar que colocasse eles. Por que tinha que ser no Egito? Porque eles entenderam que o escravo foi Egito, aí teve que acontecer no Egito, né? Tá, mas... Porque foi no Egito, porque Abraão já tinha recebido a profecia do próprio Eterno, que a nação dele ia ser peregrina em outra... E como que eu trago isso para a minha vida hoje? Quantas coisas nos acontecem, quantas coisas boas e ruins, acidentais e algumas premeditadas contra e a nosso favor, para que a gente chegue a algum ponto. Isso é um trabalho, porque a usa para trabalhar com as pessoas, cada um ele trabalha de uma forma, né? E o Eterno, ele usa cada um como uma engrenagem para que algo funcione. Cada um tem a sua função. A função de Yosef seria aquela. Inclusive, a palavra Mitzrayim também pode ser traduzida como... Ela pode ser interpretada como útero. Útero. Então, quando Israel vai para Mitzrayim, é como se um sêmen fosse colocado dentro de um óvulo. É como se um esperma entra dentro de um óvulo. Aí quando o povo de Israel sai do Egito, não abre o mar, e não tem as dores do parto, as 10 pragas do Egito, aquele sofrimento todo, mas só que Israel ficou preservado, né? Nas dores de um parto, a criança fica preservada, a mãe é que sofre. E passa pelas águas. É a mesma situação. A mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma situação. Agora, como que nós podemos trazer isso para a nossa vida hoje? Quantas coisas nos acontecem e por falta de uma leitura mais espiritualmente técnica, espiritualmente mais lógica, a gente deixa passar muita coisa ou a gente até piora certas coisas.
Porque a gente não tem entendimento. Falta, se meu povo fosse profeta, não é isso que Moshe falou? Para Oshe Benum? Imagina se todos nós fôssemos profetas. Profeta não é ficar adivinhando o futuro, sabendo o que vai acontecer. Não é isso. É estar com a mente conectada. Está acontecendo coisas, tá? Vocês acham que o Eterno não está vendo tudo que está acontecendo? Com certeza. Agora, imagina se a minha mente, se o meu entendimento está conectado a isso e está entendendo, que seja um pouquinho, lógico, né? Que a gente também não é capaz de ver como o Eterno vê. Mas imagina se tudo está acontecendo à sua volta, coisas positivas, coisas negativas, coisas agradáveis, coisas desagradáveis, você consegue entender, compreender aquilo ali. Por exemplo, quando Yosef ele encontra os irmãos lá no Egito, quando os irmãos de Yosef o encontram lá no Egito, e aí ele se revela que ele é Yosef, Ani Yosef. Aí depois ele fala, não temam, meus irmãos. Tudo que aconteceu foi plano do Eterno. Para que tudo isso aqui, acontecesse da maneira que está acontecendo, para que vocês viessem para cá seguros. Olha a visão de Yosef. Ele podia muito bem, se ele não tivesse essa visão, se ele não tivesse esse tipo de pensamento, ele ia ficar, ele ia se revoltar, ele era traumatizado, ele era todo dodóizinho, ele era frustrado, ele seria vingativo. O que acontece conosco quando nós não compreendemos as coisas que acontecem conosco? Coisas boas e coisas ruins. É igual, por exemplo, você sai de casa para vir para Paraxá, aí no meio do caminho o carro estraga, ou fura o pneu. O que é o natural? Decepção, você fica chateado, você envolve aquele sentimento ruim. Você vai ter o maior trabalho. Olha só, dia de Shabat você vai ter que trocar um pneu, fazer um trabalho. Vai ter que transgredir o Shabat. Vai que aquilo ali era para que você não passasse em um semáforo ou numa esquina em tal momento em que teria um acidente e te atingiria. Vai que é o Criador te tirando. O seu malar, ele tirando você daquela situação. É a mente dele que é mais alta e ele de repente quis fazer daquela forma. Ele quis. Mas tudo dele tem um porquê. Não, eu sei. Pode ser que nós não entendamos, né? É isso que eu estou querendo dizer, é isso. Não é que de qualquer mas onde é que eu quero chegar? Forma, né? Onde é que eu quero chegar? Chegar naquele final dele, naquele decreto dele. Onde eu quero chegar para a gente poder resumir, para a gente passar adiante. A grande questão é que nós, qualquer coisinha, a gente fica chateado, a gente fica nervoso, o Eduardo contou uma história lá do posto de saúde, né? Imagina se tudo aquilo que aconteceu... Se eu estivesse lá... Não. Mas você imagina se aquele médico que ajuda daquela maneira, ele foi, vamos dizer assim, ele foi o Eterno que fez com que ele agisse daquela maneira para que algo pior não acontecesse. E estava tendo um livramento. Aí você ficaria nervoso. Eu não ia entender. Então, mas é só assim, a gente... mas assim... Yosef... O que aconteceu com Yosef, dele ser jogado no poço, foi pior ou foi... Muito pior. Muito pior do que o que vocês passaram, né? Nem por isso Yosef acusou ou se vingou dos irmãos. O nosso problema é que uma situação dessa aí, que não é agradável, rapidamente a gente se enfurece. Não é? A gente se enfurece. Agora, esse enfurecimento que a gente passa, porque a gente às vezes está sendo maltratado, mal compreendido, ou a outra pessoa está julgando errado, você vai lá, você está sabendo que esse negócio de Covid, eles ganham mais dinheiro se for Covid. É óbvio isso. Então nós temos que aprender a ter domínio
Mesmo se você está percebendo que você está sendo prejudicado. Não perder o domínio próprio. E o domínio próprio, ele te faz você ganhar o seu dia. E a perca do domínio acaba com o seu dia. Você passa o dia todinho ruim. Chateado, pensando aqui, decepcionado. Não é assim? Não é assim, Eduardo? Então, o que a Torá está trazendo para a gente aqui? Tenha paciência, tenha tolerância. De repente, aquele mal que está acontecendo contra você, contra um filho, uma filha, um pai, uma mãe, de repente aquilo é um livramento para alguma coisa pior. Então nós temos que aprender isso. É o que Yosef, essa foi a função de Yosef. Igual a Maria Joaquina falou, ele tinha um porquê passar por tudo aquilo ali, tinha que corrigir alguma coisa. Olha a lição que Yosef dá nos seus irmãos mais velhos. A emuná, a fidelidade. Mas tem pessoa que tem muito emuná, mas não tem domínio próprio. A gente precisa aprender a ter o domínio. Por quê? O domínio próprio, ele te dá saúde, ele te dá alegria, e ele te ajuda a superar e a resolver tudo. Em uma situação que você fica nervoso ou nervosa, a gente raciocina menos. Você age assim com impulso. Você age pela emoção. E aquele sentimento ali, ele te gera um hormônio chamado adrenalina, que te causa mal. Libera corticoide. Isso te causa mal. Isso te prejudica. É óbvio que a gente não vai ser sangue de barata para estar tolerando todo tipo de situação. Não deixa acontecer. Não é isso. É errado. Então a gente tem que lutar pelo que é certo. Isso é óbvio. Mas a questão é você aprender a ter tolerância. Yosef, nesse caso aqui, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de retificar a própria casa. Aí a gente faz uma análise aqui. Yosef foi vendido como escravo. Como escravo, ele foi tratado como prisioneiro. E como prisioneiro, ele virou um governador. Olha o tanto que ele caiu para ele subir. A Torá, ela ensina uma coisa muito bonita. Os humilhados serão exaltados. Todo problema que passa pela sua vida, que você é colocado nele, existe uma porta, um Dalet. Todo problema existe um Dalet. Geralmente, nós, seres humanos, a gente se aprimora mais nos problemas do que nas festas e do que nos churrascos. Quem é que se aprimora no churrasco? Ninguém. E nas lutas, e nos problemas, e nas dificuldades? Todos nós. A mesma coisa é amizade. Na sociedade de hoje, como eu falei na outra paraxá, é muito fácil fazer amizades numa festa, numa churrasqueira, numa mesa. É muito gostoso isso. Eu quero ver você formar amigos nas decepções. Quando pisam no seu calo. Quando não fazem aquilo que você acha que é correto, ou não te tratam. Eu posso falar de mim, que eu já tive pessoas que me odiavam, que não me conheciam direito, e depois que me conheceram, me odiaram mais ainda. Aí que me odiaram direito. Mas esse ódio excessivo, ele foi convertido em amizade e amor. Hoje existem pessoas que não me conheciam e não gostavam de mim. Depois que me conheceram, aí que piorou. Mas quando passaram a conviver e a lutar contra mim, viraram meus amigos. E muitas pessoas que começou com amizade bonita e etc., nunca teve atrito, hoje são inimigos. A escritura fala que ele converte os inimigos dele em bênçãos. Bênçãos. Então nós temos que aprender a ter tolerância e a ser justo.
Isso não significa que a gente tem que concordar com o que é errado, com as injustiças. Não estou falando isso. Faça justiça, tenha tolerância, tenha paciência, tenha domínio próprio. Nós temos que aprender isso. Você vai ter mais alegria, você vai ter mais shalom, você vai conseguir resolver as coisas da melhor maneira possível. E você não vai ficar doente, porque corticoide e adrenalina, por que a sociedade anda tão doente? Você se estressa no trânsito, você se estressa na fila, você se estressa no supermercado, no trabalho, com o cliente, com o patrão, com o funcionário, com o chefe. É o dia todo o corticoide sendo produzido. O tempo todo o corticoide sendo produzido. Adrenalina sendo produzida. E aí? Isso resolve o que na sua vida? Você produzir esse tanto de hormônio ruim simplesmente porque você está sendo treinado a ser nervoso ou nervosa, a se exaltar com as situações. Porque o que o sistema anda fazendo conosco é você não ter tolerância. É o individualismo. O individualismo. Não existe mais camaradagem, amizade. Isso não está existindo mais. E as pessoas, elas se reúnem. É igual aquela brincadeira, né? Se você tem um lote para capinar e você chama todo mundo, você capina sozinho. Mas faz um churrasco. Você vê que você não vai encher de amigo. E nós temos que entender que a vida não é só churrasco. Agora, você fazer um churrasco depois de capinar um lote, amém, ótimo. Aí tudo bem. Então nós temos que aprender a viver. Uma paraxá como essa aqui, por mais que às vezes ela trata de assuntos profundos e dentro do contexto da situação, mas nós podemos extrair muita coisa ao nosso benefício. Nós podemos vestir e alimentar a nossa alma disso, de Torá. É um exemplo. É um exemplo. Cumprir Torá, usar kippá, usar tzitzi, usar talit, guardar o Shabat, não comer coisa imunda. Isso é muito fácil. É fácil demais. Agora, cumprir essa Torá que a gente está falando aqui hoje, porque essa é a Torá mesmo, mas em essência, essa é difícil. Porque ela vai agir na sua alma. Você vai usar a sua alma, a emoção. Imagina você ter que usar a sua alma para cumprir Torá. Usar o corpo, usar a ideia, usar... Isso é muito fácil. Agora eu quero ver você usar a sua alma. A hora que alguém te ofender, você saber perdoar. E saber perdoar não é concordar com a injustiça nem com o erro. É ter a arte da Torá, é ter a sabedoria da Torá de saber perdoar. Saber perdoar não é você passar uma borracha no que está errado, não. Isso aí é transgressão da Torá. Porque se a pessoa, por exemplo, dá só um exemplo. A pessoa roubou um boi seu. Ela te tirou um boi. Ela sabe que o boi é seu, eu falei, catou o boi. Como perdoar essa pessoa? Como que funciona esse perdão? Me desculpa, eu te roubei um boi, eu estou arrependido, me perdoe. Você me perdoou? Perdoou, beleza. Isso não é perdão, pela Torá não é perdão. Eu estou dando um exemplo grosseiro, bem superficial. É lógico que é mais profundo que isso. A Torá não aceita isso. E pagar 1/5 do valor. E mais 1/5 do valor. E ainda tem que ir lá no sacerdote levar um sacrifício, um cordeiro. Olha o tanto que ficou caro o roubo. Aí, o perdão, ele aconteceu. Ele passou por todos os trâmites. Ou seja, perdoar não é você passar uma borracha e aceitar o erro que a pessoa... Isso é incitar o roubo. Porque se a pessoa rouba e ela não paga nada, e você perdoa, ela vai, opa, esse aqui vai virar freguês, eu vou roubar de novo.
É cooperar para o pecado. A Torá não ensina isso. Então, perdoar não é você concordar com o erro alheio. E se foi você quem errou, não é você... Shabbat Shalom. Não é você fazer da pessoa o seu freguês. Aí eu vou lá, peço perdão, peço desculpa e está tudo bem. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, cumprir essa Torá, igual Yosef praticou a Torá, ele fala para os irmãos dele, não, meus irmãos, não fiquem com medo. Ah, mas tu nos acusou de espião? As 2 vezes que viemos aqui no Egito, o nosso dinheiro foi devolvido dentro dos nossos sacos e fomos chamados de ladrão. Foi encontrado 2 taças dentro do saco de... Calma, deixa eu falar que é 2 taças, uma de ouro e uma de prata. Deixa eu falar que é 2. Deixa eu falar que é 2. Então, os irmãos ficaram assim. Esse governador vai acabar com a gente. Ele vai nos punir. E nós estamos pagando os nossos pecados. Aí vem o tzadik. Não teve pecado nenhum. Foi o Eterno, o Criador de tudo, que quis que fosse assim. Foi Ele que decretou, foi Ele que planejou cada situação. E nós, com a cooperação de vocês, eu fui colocado como governador do Egito. Foram vocês, com os atos de vocês, me ter jogado lá no poço, ter me vendido como escravo. Foi a mulher de Potifar que me acusou. Foram vocês que me colocaram como... Eu fui exaltado por causa de vocês. Agora, sogra, eu fui elevado porque vocês cooperaram com isso. O que a gente aprende com isso? Olha como Yosef foi prejudicado o tempo todo. E quantas vezes você é prejudicado em diversas situações, inclusive com essa, né, Eduardo? De repente aquilo ali está sendo uma forma do Eterno te abençoar e você está ali reclamando, está nervoso, está com raiva, está brabo, estressa, corticoide, adrenalina e xinga os outros, não sei se você xingou o médico, mas a gente fica bravo. E o Eterno está te abençoando, está te livrando de alguma coisa, ou está... Para o bem daqueles que amam o Eterno. Não existe motivo para a gente ficar chateado. No final não existe. Muito pelo contrário. Eu teve uma pessoa, não vou nem contar como é que foi a situação, né? Eu tive uma situação desagradável esses dias para trás com uma pessoa. E a pessoa ficou chateada comigo, meio que eu fiquei chateado, mas depois eu fui pensar bem. E depois eu fui lá e dei um presente para a pessoa. Dei um azeite. E a pessoa... Eu nunca imaginava que você... Depois da nossa briga, você vem cá e me dá um presente. Só podia ser judeu. Vocês são o povo, vocês são o povo do Eterno, vocês são Israel. Não tem como falar que vocês não são Israel. Eu falei, Baruch Hashem. O que é isso? Baruch Hashem? Bendito seja o nome. O cara falou, agora eu fiquei seu fã. Mas não é fã da minha pessoa. Fã de quem? Da Torá. Ele ficou fã da Torá. Ele nem está sabendo que ele ficou fã da Torá. Nem está sabendo. E olha que foi uma situação desagradável na frente de várias pessoas. E tanto eu quanto ele ficamos feios, porque ele falou o que não devia e escutou o que não queria. Bem que eu podia ter ficado caladinho. E a razão era minha. Aí, como eu falei o que eu não devia, o que não deveria ter ouvido, eu fui lá depois e dei um presente para ele. Aí, até os donos de lá ficou meio assim, porque era funcionário, né? Até os donos ficou olhando assim, esse cara deve ser meio atrapalhado, as ideias. Então, isso é cumprir Torá. Externamente, depois que a pessoa aprende como é que faz as coisas, o alahá, é muito fácil cumprir Torá. É muito fácil. Saber ir lá no supermercado, escolher uma carne kasher, olhar lá nos rótulos se não tem cochonilha. Irmãos, isso é fácil demais.
É superficial demais também. Aquele ataque que teve Beirute, que era para Israel, né? Israel Ofereceu ajuda, né? tinha os hospitais a 100 quilômetros dali, não ofereceu imediatamente ajuda. Não quiseram. Todo tipo de ajuda, embora eles não aceitaram, né? Mas olha Israel. É Israel. É Israel sendo Israel. Israel é essa, Israel sendo Israel. Né? E a nossa tem que ser assim também. A nossa tem que ser assim também. Independente da situação. E sabe o que acontece quando você age dessa maneira? Você fica menos doente, menos estressado, menos cansado. A sua saúde, o seu bem-estar, tudo seu melhora. Não é você se fazer de bobo, de hipócrita, de fingir que não está acontecendo nada de errado à sua volta. Não é isso. O que é justo é justo. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Mas imagina você converter uma situação desagradável em algo elevado, abençoado. Isso é cumprir Torá. Isso é cumprir Torá. Isso é que nós temos que aprender de fato. Amém? Israel tomou sua jornada com tudo o quanto ele tinha. E chegou a Beersheba e ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu pai, Isaac. O que isso significa? Israel, não Jacó. Israel. Ele caminhou e levou tudo que ele possuía, ou seja, ele mudou de verdade, ele não deixou nem uma estaca de tenda para trás, ele levou tudo. Ele estava de mudança. E chegou a Beersheba e ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu pai Isaac. Quando fala ao Elohim de seu pai Isaac, isso tem um significado importante. Tem vários, mas tem um que é importante. Isso significa que o Elohim que Yaakov, agora no caso Israel, crê, é o Elohim que Isaac ensinou para Yaakov. Você crê em qual Elohim? Eu creio no Elohim da Torá. Será? Como é que é o seu comportamento? Como são as suas atitudes? Porque é nesse momento, na hora que o seu coração ele é acionado em situações boas e ruins, é no momento que o seu coração é acionado, é que quem você é vem à tona, é revelado. Né, Eduardo? Não é nesse momento? É nesse momento é que você é revelado. Quem você é ali que você fica exposto. É naquele momento que você fica exposto. Você vê que a gente tem que impregnar a Torá mesmo. A nossa Por isso que... essência, né? Porque senão você vai até conscientemente. O aculturamento que a gente tem aí, o sistema. Né? O vício do sistema. Porque isso aí é o vício do sistema. É o vício do sistema. Tem que estar ligado, tem que estar antenado, tem que estar querendo ver a Torá 24 horas respirando, vivendo, falando por dia. Né? Por isso que Echarru fala que a Torá seria escrita no coração. A Torá seria escrita no coração. Só o Pai. Baruch Hashem? Amém? Não é possível não, é treino, né? Todo dia. Isso é dentro de casa. Horas vamos conseguir outras. Nós... É muito... Assim, eu já vi pessoas que, às vezes, é muito bruto dentro de casa e é muito dócil lá fora, né? Não é assim que tem que ser. Você tem que ser dócil tanto no lugar quanto no outro. Treina a sua paciência, o seu amor, a sua shalom em casa. A hora que alguém fizer, porque assim, porque é filho, ou é esposa, ou é marido, né? É mais fácil você ir lá e imediatamente, pá, fez uma coisa que você não gostou, pá. Não. Começa a treinar das coisas que você tem mais autoridade que a sua casa. Porque você ser bonzinho, onde você não tem autoridade, é fácil, né? Agora eu quero ver onde você tem autoridade, onde você manda. Você ter shalom na hora que algo não dá certo, algo não te satisfez, algo não te agradou.
Irmãos, o estresse que a gente vai passando, principalmente dentro de casa, vai causando um monte de problema de saúde. Vai te desanimando com a vida, tira a sua inspiração de viver, de fazer as coisas. E outra, atrapalha as suas estratégias de prosperidade. Além de estragar, às vezes se for o caso da mulher estraga o marido estraga a mulher e estraga os filhos. Cadê a Torá? Você ganhou a sua esposa, ou a esposa ganhou o seu marido. Você ganhou os seus filhos, é para você abençoar. É para você elevar eles. E é justamente no momento em que eles fazem o que você não gosta, o que você desaprova, é que você tem que praticar a Torá. Ah, não, eu só pratico Torá quando me agrada. Aí eu pratico Torá. Ou então eu só pratico aquela Torá externa. Qualquer um pode virar religião. Essas últimas parashot, elas têm falado muito conosco sobre a nossa essência, sobre a nossa convivência. É lógico que são histórias, né? Mas essas histórias têm muita coisa profunda. Essa aí é a psicologia Funda, muito profunda. Então, nós temos que meditar e pensar, quando alguém faz algo que não me agrada, eu ficar chateado com aquilo, aquilo vai me causar um mal. Aí a gente faz uma perguntinha. O preço de você passar mal ou raiva por aquilo ali vale a pena? E às vezes são situações tão bobinhas, tão pequenas, tão coisa assim, tão, sabe? Um dia eu estava vendo um jornal ali dentro e estava numa notícia que eu achava que era importante. E a Yasmin veio correndo para me mostrar uma pintura que ela tinha feito. Eu não consegui ouvir a notícia. Porque ela entrou gritando. E a notícia passou e eu não ouvi. Aí depois eu fui procurar e não achei. Só fui achar no outro dia, que eu queria ver na íntegra. Não, eu olhei a pintura, elogiei, dei atenção. E eu fiquei de olho na televisão também. Mas eu perdi a notícia. O que seria comum, né, de um pai agir no seu momento de ver o seu jornal? É de gritar, cala a boca, sai pra lá. Mas de repente eu estaria estragando uma artista, né? Numa obra de arte. E o jornalista não está nem aí para mim, mas a minha filha está aí para mim. É nesse momento, é nessas coisas que você tem que cumprir Torá. Em coisas pequenas. E outra, se você consegue cumprir as coisas pequenas, você está sendo treinado para cumprir as coisas maiores. Baruch Hashem. E Elohim falou a Israel nas visões da noite. Olha que coisa maravilhosa. E Elohim falou a Israel nas visões, falou com quem? Israel. Olha como é que o texto continua. E disse, Yaakov, Yaakov. Então ele disse, Inaine. Bom, Elohim falou com Israel. Elohim sabia que estava falando com Israel. Mas na hora que Elohim chama, e geralmente ele chama duas vezes o nome, em vez de ele falar Israel, que era com Israel que ele estava falando. Ele fala Yaakov, Yaakov. Ou seja, é uma relação completa. Corpo e alma. Corpo Yaakov, alma Israel. Tem que levar com o corpo e Yaakov. Com os dois. Completo. Corpo e alma. Corpo e alma. Corpo e alma. Corpo e alma. E aqui, ele fala, ó, eu sou o El, verso 3, de seu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação, uma Goi Gadol, uma grande nação. Não temas. E eu descerei contigo para o Egito. E eu também, com certeza, te farei subir outra vez. E ouço para a sua mão sobre teus olhos. Olha que bênção. Aqui, entre aspas, é uma ressurreição, né? O osso estava reaparecendo de novo na vida de Yaakov. Baruch Hashem.
Só que eu não sabia o que quer dizer passar a mão no olho dele, não. Não sabia. Só que eu não sabia. Não sabia. Eu não sabia. Não. Baruch Hashem. Então esse aqui é o lado psicológico, né, da nossa paraxá. E agora vamos aos comentários da nossa paraxá. Bom, o Egito, ele serviu como uma yeshivá, como uma escola para o povo de Israel. O Egito nos serve de escola. Então, nós temos aquela mania, né, de separar as coisas, né, aquilo que é kadosh, aquilo que é profano. E até naquilo que é profano, que o Egito é profano, isso pode ser usado ao nosso benefício. O Eterno usa tudo, ele converte tudo em bênção. Ele está usando o Egito como escola para Israel. Então nós temos a mania de depreciar as coisas, nós temos que parar com essa mania, nós temos que parar com o hábito de depreciar o Egito. Toda vez que olhar para o Egito, olhar de cara ruim, aquela cara religiosa, espiritualizar demais, porque tem muitas pessoas que quando começam a estudar Torá, ficam muito religiosos e profana tudo. Nem o Eterno está profanando o Egito. E tem gente que profana no seu ponto de vista, nas suas opiniões, nas suas condenações, nos seus juízos. O Egito, ele pode ser transformado em bênção, como foi para Israel. No último passo que nós vimos aqui dessa paraxá, o Eterno fala assim, ó Jacó, vai para o Egito, eu vou descer com você e lá eu te farei uma nação grande. Olha a bênção. Olha a bênção. Então nós temos que parar de ser juízes e parar de profanar tudo. Tudo é demonizado, tudo é... Pessoas religiosas que não cumprem Torá ficam nesse estilo. Tudo demoniza, tudo tem que depreciar. E geralmente são pessoas que costumam defender um tipo de moral muito alta, até desumana, eu digo. Cobram um tipo de respeito que nem sempre é o que a Torá está lhe pedindo. E profana tudo no final das contas. Baruch Hashem. Então, o Egito, ele é uma yeshivá. Da terra prometida onde Jacó morava com suas esposas e filhos, eles foram para o Egito. Yosef foi na frente. Yosef foi enviado à frente. Chegou como escravo, mas se tornou governante. Em seguida, Jacó envia Yaldá à frente. Primeiro vai Yosef e depois vai Yaldá. A primeira autoridade que vai é Yosef, a segunda autoridade que vai é Yaldá. Ele foi o contato mais efetivo com Yosef. Yaldá foi a porta de entrada no Egito da família de Jacó. Comparando a entrada no Egito e a entrada das 12 tribos na Terra Prometida, com certeza, entrar na Terra Prometida foi uma tarefa muito mais difícil. Entrar no Egito foi grátis. E ainda ganharam tudo sem o menor esforço. Nem o preço foi pago. Muito pelo contrário. Receberam para entrar, mas entrar em Israel tem um alto preço. Um custo muito alto. E nem todos conseguem entrar. Entrar no Egito, free. Grátis. Entrar em Israel, você tem que pagar um preço. Não é grátis. E para o Egito é free. E para Israel é pago. Tem um preço. Baruch Hashem? Tem um pagamento. Durante 2 séculos, os israelitas moraram no Egito. E Jaldá foi o responsável em negociar com Yosef. Ou seja, mostrar o caminho às demais tribos.
Em hebraico temos a palavra leorot, que significa mostrar o caminho, que também pode ser entendido como instruir. Então, Eldá foi o responsável pelo contato das tribos com Yosef. E ele também foi responsável em ir à frente, e Eldá foi responsável em ir à frente das tribos, lógico que depois de Yosef, para poder mostrar o caminho, ou instruir as tribos. Quando Yosef morava com seu pai, ele aprendia a Torá. Mas 22 anos no Egito, ele perdeu muitos ensinos. Então, com a vinda de Yaakov ao Egito, ele poderia recuperar os estudos perdidos e continuar sua elevação no aprendizado da Torá, continuar a sua techuvá. Aprendemos nessa paraxá que Yosef e Eldá se completam. A casa de Israel representada por Yosef e a casa de Eldá representada por Eldá tem todas as prerrogativas para alcançarem o sacerdócio que os levitas alcançaram. Aqui tem um segredo. Aqui tem um mistério. Para alcançar o sacerdócio levita, nós temos que ser um pouco Yosef e um pouco Eldá. Baruch Hashem. Então, para entender um pouco disso, nós temos que estudar a paraxá anterior, que é Bereshit 45. As 10 tribos do norte tinham as prerrogativas de Yosef. E as 2 tribos do sul, as prerrogativas de Eldá. Era a unidade da família de Israel. Divididas causam dor, mas unidas causam alegria. E a alegria cura a alma. Avram, Isaac e Jacob foram pastores de ovelhas, mas Yosef não. Ele foi pastor de pessoas. Cuidou da alimentação da humanidade em seu tempo. Yosef era um homem do mundo e não um homem do campo. Sua vida estava ligada à economia, agronomia e política. Cada vez que alguém tentava prejudicá-lo, mais ele era exaltado por Elohim. Então, o Eterno poderia muito bem ter pegado Jacob e seus filhos, ter levado para o Egito e colocado numa terra boa e ter multiplicado. Mas não. Yosef tinha uma função a se cumprir. E o que acontece? Cada um de nós, assim como Yosef, nós temos uma função importante a se cumprir. Yosef, ele era tido como o mais insignificante dos irmãos, o que mais atrapalhava. Era o problemático, era o mais mimado, não produzia nada. Ainda ficava levando relatório e perseguindo os irmãos para fazer relatório para o pai. Ele era necessário ali dentro da família? Não, ele tinha que ser descartado. Mas no Egito, ele era importante. E foi justamente o mais insignificante dos irmãos, o calo no pé, o espinho debaixo da sola do pé, é que salvou a casa de Jacob. E foi esse o caminho que o Eterno usou para abençoar o povo de Israel. Ou seja, cada um de nós, por mais que pareçamos insignificantes ou sem função, eu não sei qual é a minha missão, não sei por que eu nasci, eu não sei por que eu estou aqui. Cada um de nós somos importantes. Não existe ninguém que não seja importante. Cada um na sua individualidade. Cada um com as suas características. Nós somos importantes. E a pessoa que está dentro da Torá, o Eterno, ele vai colocando cada um na sua missão, a minha, assim, da pessoa. Não, a pessoa... A gente escolhe, mas fica... A pessoa... Vai chegar ao ponto de cumprir. É assim, nós temos uma função. Pois é. E agora existe como executar essa função. Atitude. As atitudes, as escolhas. Então, por exemplo, nós temos o caso de Shom-Shom. Como é que fala Shom-Shom? Sansão. Nós temos Sansão, Shom-Shom. Ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha um projeto para executar. E ele tinha várias opções de executar aquele projeto.
aquela missão, aquele trabalho. Mas os caminhos que ele escolheu o levou a morrer da forma que ele morreu, mas ele executou, ele derrubou, ele executou. Ele foi lá e derrubou o templo de idolatria lá do outro povo. E a questão é, se você tem uma sensibilidade, uma calma, um domínio próprio, uma tolerância igual Yosef teve, Yosef podia ser precipitado, nervoso, raivoso, ele podia tomar decisões por conta das decepções que ele passava e ter tomado atitudes que o levariam a executar a missão, porém por caminhos tortuosos e dificultar muito mais. Imagina se Yosef tivesse executado os seus irmãos, como é que ficariam as 12 tribos? Não ter executado por conta de vingança foi uma opção dele ou foi o Eterno que fez ele agir daquela maneira? Não, negativo. O Criador não altera o seu livre-arbítrio. Isso aí não foi obra do Eterno. Não, porque senão ele era um robozinho. É uma máquina de controle remoto. Nós não somos. O Eterno não nos obriga a fazer nada. Posso falar então a questão da missão? Vamos colocar como exemplo, só para simplificar. Tem uma missão aqui, mas eu tenho que chegar nela, né? Tenho que atingir, mas porém eu escolho um caminho lá tortuoso, mas eu vou acabar. Você vai de um jeito ou de outro. Eu tenho que chegar, né? Missão que é isso. Fazendo o que é justo ou injusto, você vai fazer aquilo acontecer. Vai fazer acontecer. A missão que o Eterno Deus vai cumprir. Agora, no seu percurso, até chegar lá, é sua escolha. É sua escolha. Mas como é que explica, então, o massacre que Shimon e Levi fez? Foi escolha deles. Opção deles. Eles que escolheram. Eles podiam ter não feito aquilo. Eles escolheram fazer. Mas toda vez que você tem uma escolha errada, aí vem um preço, vem uma consequência. Tudo tem consequência. Se você escolhe fazer o certo, tem consequência. Se você escolhe fazer o errado, tem consequência. E muitas vezes você escolhe fazer o certo e a consequência não vem boa. Mas ela termina sendo bênção. Ela não é boa naquele momento, mas ela vai se converter em bênção. Então, o mais importante é o quê? Você ter paciência, você ter tolerância, você não ser juiz, você ser justo, você ter sabedoria. Você não pensar só em você. Porque quando você pensou em você, se você pensar só nele, ele ia falar para os irmãos, não, meus irmãos, foi o Eterno que trouxe para que vocês fossem salvos. E outra coisa, em momento algum, Yosef, ele se gaba, ele se dá o mérito, ele fala que é o Eterno. Isso aí é o Eterno. O mérito é dele, não meu. Ele quis assim, eu executei. A honra é de quem? É do Criador. É igual, por exemplo, o carro estraga, né? O Eduardo trabalha com parte elétrica de carro lá, com acessório. O carro estraga. Quem tem a sabedoria e o conhecimento é o Eduardo. A honra fica para a ferramenta ou fica para o Eduardo? A sabedoria é dele. A mesma coisa é o Eterno. Nós somos uma ferramenta. Só que nós somos uma ferramenta que tem livre escolha. Nós tomamos decisões. Agora, e se eu vou lá e uso mal essa ferramenta? Ou se a ferramenta ela é xing-ling? Você pega uma chave de fenda e tem um parafuso muito duro lá. Aí você vai torcer o parafuso, o que acontece com a chave de fenda? O parafuso estraga a chave de fenda. Não é assim, Eduardo? Sim. Então, eu tenho que saber se aquela chave de fenda, se ela serve para aquele parafuso. E às vezes nem a chave de fenda vai resolver, é outra ferramenta. Eu tenho que saber. Quem tem a sabedoria é que sabe fazer isso. Então, no caso de Yosef, ele teve a paciência, ele teve a tolerância de agir da maneira justa. E não como um juiz. E não sendo um julgador, um acusador. Se achando uma vítima o tempo todo. Porque esse é o nosso problema. A gente pensa que tudo roda em nossa volta. Tudo tem que nos servir.
A criança não pode brincar porque eu sou o centro das atenções. Então a criança ela não pode brincar. Não, o mundo... Você não quer ouvir o barulho. Ou não quer ouvir o barulho. Você tem que ser Mas, servido. o tempo todo. E não pode funcionar assim. Tem que ter tolerância. Nós temos que ter tolerância, paciência. O contrário disso, você vai ficar doente. Você vai ficar infeliz, você vai ficar triste. Baruch Hashem. Vendido como escravo, tornou administrador dos negócios de seu senhor. Foi condenado à prisão, se tornou chefe da administração da prisão. Em seguida, se tornou vice-rei do Egito, abaixo apenas do faraó, do país mais poderoso do mundo. Inclusive, até o faraó passou a trabalhar para Yosef. Yosef continuou a ser o mesmo Yosef. Nada disso mudou esse homem. A humildade, a simplicidade, a tolerância, a paciência, o amor pelo outro. Ser justo, ele continuou da mesma forma. Não foi riqueza, não foi dinheiro, não foi poder que fez quem Yosef era. É igual a gente brinca, né? Tem pessoa que para ser rico precisa de dinheiro. E Yosef não precisava de dinheiro para ser rico. Nós não podemos precisar de dinheiro para ser rico, porque nós já somos ricos. Amém? Yosef continuou a ser o mesmo Yosef. Ele não mudou. As coisas do mundo não influenciou sua essência. Ele era totalmente amante de Elohim. Seus irmãos disputavam as coisas do mundo. Seus irmãos disputavam as coisas do mundo. E Yosef estava conectado às coisas espirituais, onde não existem disputas. Nós todos podemos nos elevar. E isso são coisas espirituais. Existe competição para isso? Para ver quem é melhor do que outro? Existe? Não existe. Enquanto os irmãos disputavam as coisas materiais, posição, riqueza, etc., eles tinham que disputar. Yosef, ele era espiritual. Tranquilo. Porque ele estava conectado às coisas espirituais, onde não existem disputas. O Egito era uma sociedade vinculada à idolatria e diversos pecados contra a Torá. Uma pessoa entre as disputas do mundo pode, em uma existência mundana, se tornar mundano. Ou seja, se você é o tipo da pessoa que você passa a disputar as coisas do mundo, você vira mundano e pronto, acabou. Ou seja, eu vou usar a palavra mais apropriada. Você vira profano, comum. Para profanar quer dizer tornar comum. Existem as coisas que são do eterno e tudo pertence a ele. É o que a gente chama de kador, de separado. Existem as coisas profanas. Então, quando eu tiro do eterno, eu estou profanando. Quando eu reconheço que é do eterno e entrego para ele, eu estou tornando aquilo kadosh. Estou separando. E quando eu tiro do eterno, eu torno mundano ou profano. A pergunta é, o seu coração, ele é profano ou ele é kadosh? Porque para ser kadosh tem que ser de Torá. E você descobre se você é profano, mundano, nos seus momentos em que você deveria ser kadosh. É na hora das coisas desagradáveis. É aí que você descobre onde é que o seu coração está. É nesse momento que você fala assim, o meu coração está no eterno. Porque imagina se esse coraçãozinho aí, se ele é do eterno, em certos momentos você se ofende, tem ódio, tem raiva, julga mal. Esse coração é do eterno? Claro que não. É profano. Agora, se naqueles momentozinhos você consegue ter shalom, paciência, tolerância, e ser justo, aí o seu coração ele é do eterno. Ele é kadosh. Baruch Hashem? Então não adianta a gente usar kipat, tzitzi, e o coração não ser circuncidado. Não ser do eterno. É como a gente brinca, né?
enfeita o cadáver e não tem uma alma. Porque um corpo sem alma é um cadáver. Baruch Hashem? Yosef permanecia com Elohim, sem se influenciar com os assuntos da sociedade mais depravada da terra. Viver no Egito era uma sentença do fim dos descendentes de Jacó. Viver no Egito era uma sentença do fim dos descendentes de Jacó. Mas o primeiro israelita a ir ao Egito para abrir caminho não foi levado pelas seduções egípcias. Ou seja, o primeiro que foi Yosef. Então Yosef, ele foi à frente, porém ele não foi levado, ele não foi seduzido pelas coisas do Egito. É o primeiro que foi. O segundo que foi Eldá. Ele foi para levar ensino, instrução, para abrir uma yeshivá. Para fazer do Egito uma grande yeshivá. Ou seja, você está vendo todas as coisas profanas, mas você não se mistura a elas. Elas não te contaminam. Elas não te seduzem. Então, Yosef e Eldá, nós temos que ter essas duas essências. A essência de Yosef, de não ser contaminado pelo Egito, de não ser influenciado pelo Egito, e levar a instrução ainda por cima. Imagina se você não é contaminado pelo Egito, e ainda por cima você ainda tem as instruções da Torá. Isso é o ideal. Baruch Hashem? Yosef previu em seus sonhos que seu irmão e seu pai, que seus irmãos e seu pai se curvariam diante dele, prostrando-se ao aproximar-se dele. Foi exatamente o que aconteceu. Israel passaria um grande desafio em viver no Egito e não serem influenciados pelo Egito. Ainda bem que Yosef foi à frente e ele não foi engolido pelo Egito. Viver em um ambiente totalmente influenciável, onde a vida material facilmente influenciaria a vida espiritual, em um ambiente material, era o grande desafio de Israel. Você ser Israel é você não ser influenciado pelo Egito. É o Egito não te contaminar. Se você é Israel e o Egito começa a te contaminar, você deixa de ser Israel. Você está perdendo a essência de Israel, porque é puro, tem que ser puro. Assim como Yosef não se deixou ser contaminado pelo Egito, você também não pode ser contaminado pelas coisas profanas. Você não imita, não faça, não pratique, não viva como um profano. Baruch Hashem? E Eldá e não Yosef foi o escolhido por Jacó para criar a casa de estudos da Torá no Egito. Yosef precisa dessa escolha para manter suas convicções e fé na Torá. Mesmo que vivemos em um mundo material, nossa vida espiritual tem sua base no mundo espiritual. Na vida prática, Yosef não era influenciado pelo Egito, mas na vida espiritual era uma vida baseada nos conceitos de Eldá. Olha que coisa interessante. Yosef estava no Egito, mas a essência dele era como se fosse Eldá. E Eldá representa a base da educação da Torá. Yosef representa a Emuná. E Eldá representa a base da educação da Torá. Yosef representa a Emuná. E Eldá, qual tribo que foi escolhida para governar Israel para sempre? Então, Eldá representa o governo. Yosef, quando estava no Egito, ele teve que se governar igual Eldá. Governo. Mas Eldá precisa da essência de justo de Yosef. Por que o Eldá, que Yosef representa a tribo de Israel e não tem a tribo de Yosef?
É porque Yosef, ele foi criado durante um tempo fora da família, né? Então, quando ele vai para o Egito, ele tem 2 filhos, Efraim e Manassé. E esses 2 filhos que se tornam os representantes de Yosef dentro das 12 tribos. É isso que eu ia fazer. Já essa pergunta aí também hoje. Era. Então está respondido? Está respondido. Os dois se tornam representantes de Yosef. Ele representa a tribo de Israel. De Israel. Aí Efraim, que virou líder das 10 tribos, que é uma representação de Yosef, é que se torna o cabeça das 10 tribos. Então por isso que a gente fala, né? Reino de Efraim. Efraim é Judá. Por isso que fala Efraim. 2 casas de Israel, As 2 casas, né? Representa as 10 tribos. Aí como Yosef foi para o Egito, as 10 tribos foi para o Egito como se fosse Yosef. Isso é espiritual. É claro que é físico, né? Mas é para a gente ver como é que as coisas espirituais elas funcionam. Elas estão ligadas. Baruch Hashem. E para melhorar mais ainda nessa pergunta, para ficar mais bonita ainda, as 10 tribos são chamadas de casa de Israel. São chamadas de Israel. E Israel é a mistura de Yosef e Eudá, entre aspas, só para simbolizar um pouquinho. Então nós temos que ser justos como Yosef e temos que ser governantes como Eudá. Se eu for para o Egito, eu vou como Yosef, mas eu tenho que me manter governando como Eudá, com a Torá. Se eu vou governar Israel, tem que ser Eudá. Perfeito. Perfeito. Baruch Hashem. Agora, imagina se esses conceitos que nós estamos estudando aqui, se eles viram a essência, viram a sua essência, viram o seu comportamento, a sua maneira de lidar com a sua emuná, de lidar com o eterno, de lidar com as outras pessoas. Como que você vai ser? Porque o mundo vem nos influenciando, o sistema vem nos influenciando e nos tornando quem nós somos. Mas isso é mundano, isso é Egito. E isso nos faz mal, isso nos prejudica. Agora a essência da Torá, a Torá ser escrita no seu coração, ela te liberta de tudo isso. Baruch Hashem. E nós temos que ser isso. Nós temos que alcançar esse modelo, que é o modelo de Mashiach. É a estatura do varão perfeito. Porque quem forma o corpo do Mashiach são as 12 tribos. Amém? E Eudá representa a base da educação da Torá. Yosef representa a emuná. Elohim trabalhou a venda de Yosef como escravo. Olha só. Elohim trabalhou a venda de Yosef como escravo e cuidou para que isso não fosse pecado de seus irmãos. Quando eles venderam Yosef, eles praticaram o pecado de não roubarás? Porque não roubarás não é roubo nem furto igual as pessoas imaginam. Não roubarás é não sequestrar um irmão israelita e vendê-lo como escravo. É não roubar um irmão e vendê-lo como escravo. Não é não roube o carro, não roube a tesoura, a fruta. Isso também é pecado, mas isso é tratado em outro local na Torá. Amém? Elohim trabalhou a venda de Yosef como escravo e cuidou para que isso não fosse pecado dos seus irmãos. Usou a esposa de Potifar para levar Yosef à prisão. Usou sua posição no governo do Egito para aproximar seus irmãos e seu pai. Tudo funcionou como uma precisão quântica. Difícil de se calcular. Imagina se você tem uma visão quântica das coisas, matematicamente falando. A hora que alguma coisa ruim ou que fizerem contra você, você conseguir pegar aquilo ali e transformar aquilo em bênção. Em vez de você ficar com raiva, triste, chateado, sei lá, você transformar aquilo em bênção. Imagina. Lembramos de como tudo isso começou. Como que tudo isso começou? Yaakov enviou Yosef para fiscalizar seus irmãos. Foi aqui que começou tudo. Quem que começou tudo? Yaakov. Então vocês percebem que um tem uma função, o outro tem outra, é igual aqui, cada um tem um. Todos nós somos importantes. Lembramos de como tudo isso começou. Yaakov enviou Yosef
para fiscalizar seus irmãos. E ele ficou desaparecido por 22 anos dos olhos do seu pai Jacó. A Torá descreve que e ele o enviou do vale, literalmente da profundidade de Hebron. E ele veio para Siquém, para Shechem, onde fica o vale de Hebron. Hebron está em um vale alto. Em contexto, Iosef foi enviado para as profundezas de Hebron, uma região onde fica Marpelá, ou Macpela, local onde Abraão foi enterrado. Aqui tem muita coisa profética, mas a gente... 3 anos atrás foi o tiro. Daqui 3 anos e meio fala que... Mas hoje eu já falei a metade. Mas que pena. A outra metade é daqui 3 anos e meio. Não vi ainda não. Então deixa eu falar então. Deixa eu explicar mais um pouquinho desses 3 anos e meio, que chegou agora, né? Baruch Hashem. Em contexto, Iosef foi enviado para as profundezas de Hebron, uma região onde fica Marpelá, ou Macpela, onde Abraão foi enterrado. Aqui está falando o seguinte, a gente aprofundando um pouco mais, né? Então, Jacó manda Iosef fiscalizar os irmãos. Em uma região de Hebron, veio de Shechem, e ele foi parar em Marpelá, ou Macpela, local onde Abraão foi enterrado, Adão e Eva estão enterrados, Adão e Eva estão enterrados, e assim por diante. O que Elohim está falando para Abraão, Isaac e Jacó? Aqui no caso é Jacó enviando Iosef, certo? Lembra que Abraão foi convidado a sacrificar Isaac? Aqui Jacó também está convidando para Iosef ser sacrificado. Está vendo que a história dos pais se repete nos filhos? Por isso, Isaac ele ficou quietinho na região da Terra Prometida. Para não ter que sacrificar os filhos. Embora um filho foi dado como morto, que é Jacó. Depois que ele comprou a bênção da primogenitura, ele teve que fugir de Esaú. Então ele foi dado como morto também. Aí, as histórias se repetem. Jacó foi dado como morto, entre aspas, porque ele teve que fugir de Esaú, teve que se passar por morto, ficou longe do pai muitos anos. Aí agora, Iosef está acontecendo a mesma situação. Está se repetindo. Dado como morto. Agora, o que o Eterno está falando aqui? E fala para nós todos os dias. O Eterno está falando o seguinte, em termos de Egito. Ou você escolhe o Geinom, ou você escolhe a Galute. Você quer o Geinom? Você quer a Galute? Qual dos dois que você quer? A Geinom é o inferno, é a morte, a sepultura. E a Galute é o exílio. Qual dos dois que você quer? Isso aqui também foi ofertado para Adão e Havá. Quando eles comeram do conhecimento do bem e do mal, o Eterno falou, vocês querem ir para o exílio, fora do Éden, ou vocês querem morrer aqui? Vocês querem qual das duas? Vocês querem qual das duas situações? Não, nós queremos ir para o exílio. Aí, para vocês viverem e se elevarem, o que o Eterno pergunta? Vocês querem morrer, ir para o Geinom ou ir para Galute? Para Galute para se elevar. Agora, o pior é que muitas pessoas vão para o Egito e pioram ainda mais. Ficam piores. É por isso que nós temos que aprender com Iosef a ter tolerância, a ter paciência, a ter shalom. Entender que o mundo não circula à nossa volta. Que a hora que alguma coisa está fora do seu padrão, está fora do seu ponto de vista, do seu gosto, do seu agrado, e vai te desagradar mesmo, você não se irritar. Não se irrite, não se irrite. Cabeça de peixe. Cabeça de peixe. Fique calmo. O problema é assim, deixa eu entrar só mais um pouquinho, já está quase terminando. Uma coisa que nós temos que aprender. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Essa é a secura do
Depois você fica com ele, Leila. Amém? Eu vou continuar. O que eu estava falando, ver se vocês lembram. E aí? Qual é a pergunta? Eu gosto de pergunta. Sérgio? Você estava falando. Eu quero pergunta. Agora é a hora de vocês fazerem pergunta. O que eu estava falando? O que eu ia falar? Peguei vocês. Se vocês não lembrar, só daqui 3 anos e meio. Eu lembro o que é. Não, você está apressado. A pessoa tem que ser paciente. Não. Não é da caverna martelar. O que é? Então, qual é o problema que faz quando que foi o que você começou a iniciar aí? Deixa eu formular a pergunta aqui. Você começou fornecendo a seguinte informação. Problema de quando as pessoas vão para o Egito, em vez de melhorar, se piora. Esse aí já não tem que eu falei. Não, tá. Mas você começou a entrar nesse contexto, daí você já ia partindo para outro, que eu não sei de pensar. Mas eu comecei a falar dele. Ah, não, vocês estão ruins demais disso. Vocês não estão acompanhando o raciocínio. Gadol? Amém. As coisas não aconteceram do jeito que você queria. Agora explica Eu aí. entendi é que tem que ser paciente em tudo. As coisas quando não dá certo, quem quer tem que ser paciente. Ainda como eu disse, tem que ser cabeça de peixe. Foi, mas saiu desse assunto e ele já estava entrando em outro. É esse aí que eu quero pegar vocês no pulo agora. E entrar no outro. É esse que eu quero pegar vocês. Se vocês estão acompanhando o raciocínio. Então, pois é, isso que ele está cobrando de nós. Não, ele entrar no outro assunto. Porque pra mim, então aí você... Quem foi o assunto? Se vocês... Não, então tá. Cabeça de peixe, daqui em 3 anos e meio. Daqui em 3 anos e meio, cabeça de peixe. Que eu ia te perguntar, o que quer dizer cabeça de peixe? Tem paciência. Acompanhou essa última. Vocês não acompanharam? Tava fácil demais. Eu fiquei esperando o que ele ia falar. Eu queria que... Pois é, mas eu queria ver se vocês estavam pegando a mesma direção que eu. A gente estava assim. Não, nesse ponto eu tenho certeza que não. Eu falo, eu assumo. Não pegou. Certo ponto eu não peguei não, porque no que a Mara chegou assim, tá tudo bem, fui perguntar pra ela. Te desconcentrou. Me desconcentrou. Então não era pra falar hoje. Pronto, só daqui 3 anos e meio. Foi o que eu falei, cabeça de peixe agora, não. Só daqui 3 anos e meio. Vai lá, chefe. Mas há 3 anos e meio atrás, antes de falar do Gadol, você já estava começando a entrar nesse assunto. Então, mas aí eu já falei a parte que o Gadol falou de 3 anos e meio atrás, sobre Guénon e Galote. Assim, eu já entreguei. Sobre a martela. Mas é... Agora você É isso que significa, né? É a escolha. Ou Guénon ou Galote. Tem pessoas que ainda pioram mais ainda, voltam para eles escolhem o Egito, né? Tem pessoa que piora mais ainda. Porque quando o Adam saiu lá do Gané dele e Havá, que foi expulso eles escolheram ir para o exílio. Né? E a mesma coisa são pessoas que quando chega no Egito, piora. Nós estamos estudando Yosef piorou no Egito. Não influenciou Yosef nada. Nem, olha só como é que ele é grande. Como que ele é Gadol. Ele era escravo, ele era Yosef. Ele foi Sefonato Panear, o governador lá do Egito. Ele continuou sendo o mesmo Yosef. E nós, será que a gente continua sendo a mesma pessoa, com a mesma essência? Igual ele. Porque às vezes tem gente que é humilde, né? Aí de repente... Quando a pessoa é grande de verdade, ela reage Dessa forma. Agora eu vou ver essa fachada dando você rapidinho vai Exato. Seguindo as suas palavras, seu raciocínio aí, Yosef, ele deitava e Yosef e acordava mesmo Yosef que deitou, dormiu. Ele diferente de nós. Mas era assim, ó. Mas é assim, ó. Mas é assim. Tem pessoas que quando começa a estudar, isso é muito comum. Tem pessoas que quando conhecem um pouquinho mais de Torá se tornam intolerantes, egoístas, presunçosas e viram juízes. E acham que é melhor do que as outras pessoas.
tenta falar que é humilde, tenta trazer aquele ar de ser humilde, mas no fundo é hipócrita, no fundo só é religioso. Se sente mais puro que os outros, porque não come carne de porco, porque guarda o Shabat. Isso é hipocrisia. Porque não passa no teste da prática. Exato. Isso aqui No teste prático. Né? Fazer. Ser, né? Do coração, Exato. Né? Cumprir a Torá do coração também, né? Aí não passa desse teste. Olha o tanto que Yosef, ele era bonito, lindo. Yosef se elevava. Ó, Yosef foi vendido como escravo. Ele deixou de ser Yosef porque ele era filho do papai, né? Ele não era filho do papai? Era. Aí ele caiu para escravo. Aí ele desceu, ele foi para... Yaakov o enviou para o vale de Hebron, que significa profundidade. Ele veio de Shechem, que é a região que eles moravam lá no início. E ele foi para Macpela, para a região de Macpela, para fiscalizar os irmãos. E lá ele foi dado como morto. Quem que mandou Yosef não foi o pai? Ele não caiu assim, ó, ele era filho do papaizinho, o príncipe do papai, caiu para escravo. Isso mudou ele? Não. Depois que ele virou governador do Egito, olha a curvatura. Ele é filho do papai, despencou. Foi lá para baixo. Continuou sendo Yosef. Depois que ele virou o mais importante do mundo, até o faraó servia ele. Ele mudou alguma coisa? O homem não mudou. Ele continuou sendo o mesmo Yosef. O que é bonito nisso? É que cada vez que ele se elevava, ele continuava sendo mais Yosef ainda. Cada vez que ele se elevava, ele era mais Yosef, ele era cada vez mais Yosef. Abraham, sai da sua parentela, sai da sua cidade, do seu país. Abraham, sai de você para você encontrar você. A nossa grande viagem aqui nesse mundo é você ir se encontrar. É você se encontrar. Não adianta você fazer viagens para lugares lindos e maravilhosos e cada vez que você viaja você se torna menos você. Você não se encontra. Sabe onde é que nós nos perdemos? É naquele momento que você é injustiçado, é naquele momento que você é confrontado, que você é injustiçado. A maioria das pessoas se perdem nesses momentos. É o momento que você deveria se encontrar. É o momento que você deveria se achar como um justo. Yosef, cada vez que alguma coisa acontecia com ele, mais ele se encontrava. Ele era príncipe. Foi vendido como escravo. Trabalhou como escravo. Ele virou prisioneiro. Ele deixou de ser quem ele era. E quando ele virou governador do Egito, o mais importante, ele deixou de ser quem ele era. Voltou a ser príncipe. Voltou a ser. Mas mesmo assim, ele foi príncipe em tudo. Cada vez que Yosef, humanamente, mundanamente, ele caía, ele se elevava. Até nas quedas, ele se elevava. Só deve ter sido preso, se tornar prisioneiro, né? Essa queda aí já é se não fosse o braço que ele é, né? A queda seria moral também. Moral, não. E nisso aí tudo, como é que fica aquele pedido que ele fez para o mordomo? Não se esqueça. Isso aí é de outra paraxá. Essa é boa também, eu gosto dessa também. Agora, voltando àquela pergunta, qual o significado da palavra Macpela? Marpelá? Macpela. Tem vários significados. É gematria. Aí, de cabeça eu não lembro. Mas assim, um dos significados é saudade. Saudade? É. Eu pensava que era sepultura. Não, Genon. Sepultado. Não, ele foi sepultado em Marpela. Hebraico é Genon. Não, assim, porque Abraão, todos os homens foram sepultados em Macpela. É o nome do lugar. Macpela é o nome do lugar, não é sepultura. Do local. É o nome do local. Porque aqui na Torá, cada vez que acontecia uma coisa em um local, era dado um nome àquele local. Esse local aqui era chamado de Macpela.
lugar onde foi sepultado. Agora, Talvez a palavra capela saiu daí, pode ser. Não. Cada região. Não, fala assim, os brasileiros podem ter... Pode ser que sim, é. Mas sepultura é Guénon. É Guénon. Então, assim, só porque ele sempre era ele sempre se manteve, sempre o mesmo. Né? Então, o que ele fez foi que hoje as pessoas falam assim, ele manobrou. Não, ele plantou uma semente para o futuro. Sim. Na hora que ele chegou para o mordomo, porque senão o mordomo realmente não... Na verdade, ali ele fez um acordo, ele legalizou uma situação, né? Porque depois de 2 anos o mordomo se lembra dele. Aí falou para o faraó, tem um jovem ali que é assim, assim, assim. E o mordomo, olha só como é que é as coisas, como é que a vida vale pouco, né? Quando uma pessoa tem um sonho, né? É um sonho que vem da parte, não é barriga cheia, aí você conta o sonho para uma pessoa, o que a pessoa, assim, quando a pessoa escuta e ela fala, ela pode mudar o rumo do sonho. Pensa, eles contaram sonhos para Yosef. Yosef falou que ia acontecer isso com um e tal coisa, um ia morrer e o outro ia viver. O que ficou vivo é o que ele pediu para lembrar, né? Lá no faraó, você lembra de mim, para me tirar daqui. Era muito pouco o que ele pediu. Ele não pediu, fala para o faraó que eu quero ser governador. Ele não falou isso. Ele queria muito pouco. Me tira daqui para mim ser escravo de novo. Agora, o homem que decretou que ele não morreria, que foi Yosef, o mordomo não lembrava dele durante 2 anos. Olha o tanto que a vida do mordomo valia pouco. Porque se fosse algo muito importante, em agradecimento, ele ia lembrar daquilo todos os dias, né? Ele ficou 2 anos, esqueceu. Porque vaidade, ego. Aí depois o faraó começou a ter sonho lá das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, e das espigas, e começou a apertar todo mundo, e ninguém conseguia trazer uma informação precisa para o faraó. Porque ele pensou, o faraó vai começar a matar todo mundo, eu vou acabar morrendo. Agora, eu lembrei que lá atrás teve um fulano de tal lá que falou que eu não ia morrer. Aí ele lembrou dele. Então ali, na verdade, foi um acordo. Um acordo comercial, uma legalização para que Yosef fosse falado para o faraó. Yosef legalizou a situação dele diante do faraó. Para que o faraó soubesse que ele existia. Embora o faraó sabia que ele existia. Porque assim, eu até falei, porque citou até do assunto da parábola, mas é porque eu vi muitas falas de Yosef, ele fazendo algo aqui hoje para que outra mas tudo é assim. Toda a nossa vida é assim. Não, às vezes tem coisas que parece que não se conecta. Mas isso aqui não tem nada a ver com isso. Por exemplo, um hábito que a gente aprende na Torá. Eu pelo menos, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de calçar as minhas tefilote. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver. Tem a ver. Eu tenho uma emuná, uma fé, eu tenho um tipo de relacionamento com o Criador que eu tenho com Ele, não adianta fazer propaganda disso para outras pessoas. E quando eu vou fazer as minhas tefilot, eu já calcei todas elas com um antsedaká, um resto, alguma coisa assim, até com algumas tefilot. Então, por exemplo, quando você ora para abençoar uma pessoa, aquilo ali é uma forma de calçar as suas próprias tefilot. Então, fazer o bem, fazer justiça, muito pode a oração de um. Tá, como que eu me torno justo? Fazendo justiça. Não é fazendo bem, é fazendo justiça. Por que a Torá fala assim, muito pode, muito vale, eficiente é, tem poder, tem força a tefilá de um tzadik. Agora, como que eu me torno um tzadik? Praticando o tzedaká. Como é que eu aprendo a perdoar? Perdoando. Como é que eu aprendo a ganhar dinheiro? Trabalhando e ganhando dinheiro. Como é que eu aprendo a ser bom? Fazendo bondade, embora quem é bom é o eterno, não somos nós. Como é que eu aprendo a ser calmo? Praticando a calma. Como é que eu não tenho paciência. Como é que eu aprendo a ser paciente? Praticando a paciência.
Como é que eu sou um justo? Praticando justiça. Agora, se muito vale a oração de um justo, então como é que eu me torno um justo para as minhas orações ter valores? Para que as minhas tefilotes tenham valores? Para que as minhas tefilotes elas sejam calçadas por justiça. Então, existem várias maneiras de você fazer justiça. Naquele momento de raiva, naquele momento que você é prejudicado, é confrontado, ou quando a pessoa está precisando de algo, você vai lá e ajuda com dinheiro, ajuda com comida, ajuda com roupa, ajuda com remédio, ajuda a dar um auxílio. Tem que, igual por exemplo, essa semana, Baruch Hashem, bendito é o Eterno. O irmão Carlos precisou de um carro para levar a Ellen, e olha que nós fomos e voltamos várias vezes, porque muita coisa não estava... Era meio bagunçado. Tem muita coisa muito bagunçada, não estava organizado, né? A gente ia lá na pecuária e voltava. Ia lá na casa do Carlos e voltava. Baruch Hashem, não reclama de nada. Faz com alegria. Irmão, mas gasta gasolina, gasta tempo, o dia todo, perde o dia, perde a semana. Amém. Baruch Hashem, isso é pro reino. Olha que coisa mais linda que veio. Linda. E tá. A menina, assim, eu só vi a foto, mas você já vê que ela, assim, ela tem uma força de vontade. Eu enxerguei nela. Tem luz, tem or. Uma coisa assim, uma força de vontade. Forte. Eu sou Sim. forte, ela já nasceu falando. Sim. Aí vai e volta, gasta gasolina, gasta tempo. Amém, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Não, mas gastando meu tempo, gastando meu carro, perde o dia, não faz nada. Amém, Baruch Hashem. Fica feliz por isso. Você fica olhando as coisas dando errado, porque... Ficar feliz por estar na posição de ajudar. Sim, Essa é a claro. melhor posição que tem. Claro, mas pensa se é uma pessoa sem paciência. Vai, esquece, está lá pertinho, esquece um documento. Aí tem que voltar para buscar um documento. Aí pega o documento, vai lá, precisa de outra coisa, aí tem que voltar de novo. Aí quando fala que está liberado, é só a mãe que está liberado, a filha não está liberada, porque não fez um tal de um exame. Volta de novo. Aí agora está todo mundo liberado, tá todo mundo liberado, esquece a roupa. Só estava com a roupa do hospital. Aí pega o carro e volta. O trânsito daqui, Independência, Campinas, passa Walter Santos. Aí vai lá ali no setor. Aí volta de novo. Aí chega lá, fica o dia inteirinho em pé, porque não pode entrar dentro do hospital, né? Porque não pode fazer negócio de... Aí você fica lá na rua, só que não tem nem árvore. Vila Nova, perto da pecuária. Santa Lourdes aqui. Amém, Baruch Hashem, dos mais alegres. Irmãos, e ele preocupado, sabe? Irmão, eu estou com vergonha, como é que eu faço? Não, irmão, vamos. Não fala uma palavra, não abre o bico para falar nada que desagrade. Sabe? Faz com alegria, sabe? Faz assim. Isso é coisa de justo. Não que eu estou falando que eu sou um justo, estou falando da Torá. Mas haja assim, faça assim. Não fique reclamando. Se puder aperfeiçoar, melhorar, não esquecer nada, irmão, você esqueceu alguma coisa aí? Não está faltando nada não? Tá não, certeza. Então tá bom, então vamos. Mas Baruch Hashem, deu tudo certo, foi tudo uma maravilha. Pronto. Aí você acaba calçando as suas tefilotes. E você não passou raiva, você não ficou nervoso. Então, é assim que tem que ser. Amém? Baruch Hashem. Genon ou Galut. Ainda para Avram lhe foi proposto sobre sua descendência. Bênção ou maldição? Inferno ou exílio? Assim foi com Adão. Morte ou exílio do Éden. Assim Yosef foi enviado ao Egito para abrir o caminho do exílio. Uma forma de alcançar as nações da terra. Yosef é o caminho e Eldá são o caminho a ser seguido pelas 10 tribos, para que os filhos de Israel experimentem o exílio e a escravidão antes de seguirem para o monte Sinai para receber de Elohim a Torá. Uma exclusividade ao povo escolhido.
Jacó foi atraído para o Egito e levou sua semente. E esses frutos derrotaram o Egito na saída. Interessante notar que Jacó não foi levado ao Egito como escravo, mas Iosef foi. Iosef derrotou essa situação. Era a missão de Iosef, não a missão de Jacó. Jacó desceu ao Egito, porque Elohim enviou Iosef para lá. Não seria mais fácil Elohim ordenar Jacó ir ao Egito? Jacó foi para o Egito sem exílio. Foi por vontade de ver Iosef. Já Iosef foi vendido ao exílio. Se fosse uma mudança voluntária, não seria exílio. O exílio é um lugar onde um indivíduo não gostaria de estar, mas por alguma circunstância foi obrigado a ir. Jacó entrou no Egito com todas as honras de seu filho Iosef. Jacó não entrou como um prisioneiro acorrentado, não entrou como um escravo. O objetivo era Elohim forçar Jacó a descer ao Egito ao encontro da ressurreição de Iosef. O Egito não teve poder sobre Jacó, mas seu poder sobre o Egito o fez ir até lá. Por Iosef ser o governante, isso atraiu Jacó a ir àquela terra. Baruch Hashem. Então nós estamos em um grande Egito. Nós somos vendidos como escravo. Porém, por nós não rebaixarmos ao Egito, o Egito não consegue nos manter como escravo. Olha só, a venda de Iosef para o Egito legalizou a sua escravidão. Não foi? Não foi de forma legítima. Foi legítimo. Porém, exato. Exato. Porém, mesmo ele ter sido vendido de forma legítima ao Egito, o Egito conseguiu mantê-lo como escravo? O que isso significa? Que a morte, ela não consegue nos manter como mortos. E vem o quê? A ressurreição. Iosef, ele dá o exemplo de ressurreição. Da mesma forma que a morte não conseguiu manter o Mashiach morto, veio a ressurreição, a mesma coisa é Iosef. Mesmo que nós sejamos vendidos para o Egito de forma legal, lícita, ainda assim o Egito não consegue nos manter como escravos. Mas nós podemos sermos elevados a governar o Egito. Nós não fomos colocados no mundo para sermos cauda. Nós fomos colocados para ser cabeça. Baruch Hashem. Agora, como nós chegamos a ser cabeça? É quando nós cumprimos Torá. Agora, qual Torá que a gente vai cumprir? A Torá das tradições, do folclore, externa, das vestimentas? Essa Torá aí, é só ela? Ou essas aí nos enfeitam apenas? Só serve de enfeite. Agora, eu quero ver vocês cumprir a Torá do coração. Essa é que eu quero ver. A Torá do tzadik. A Torá do justo. É essa que nós temos que cumprir. É essa que nós temos que aprender. Então, é naquele momento de raiva, é nos pequenos momentos do seu dia a dia, é que você vai aprender a praticar a Torá. É ali que você tem que cumprir a Torá. Ser justo. Não é aceitar as coisas erradas e passar a mão na cabeça. Não, não é isso. Não é aceitar o erro. É quando acontecer alguma coisa errada, você conseguir ser justo e converter aquilo em justiça. Amém? Baruch Hashem. E para converter em justiça, a gente tem que estudar a Torá e aprender como cada situação a gente converte elas em justiça. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Mais que o dono, né? Porque ele sabia tudo, né? O dono não sabia. Era como se ele nem fosse escravo, né? Aí aconteceu aquela situação, a mulher... Caiu mais ainda, né? Aí ele, não, de escravo ele teve aquela revelação. Sim, sim.
Piorou ainda mais. Mas depois ele foi mais anormal. Sim. Mas por quê? Porque em cada situação que ele... Em cada situação da vida... É porque assim, a Torá, ela não detalha as várias coisas que aconteciam com os patriarcas. São as situações mais importantes. Agora, quantas vezes que Yosef deve ter passado por situação desagradável, situação de conflito, de confronto, e ele mesmo assim ele conseguia ter a shalom, ter o domínio, saber lidar com aquilo, transformar aquilo em justiça. Pega uma semana da sua vida. 7 dias. Quantas coisas dão errado, quantas coisas não saem do jeito que você quer, quantas coisas fazem contra você, tanto dentro de casa como no trabalho. E mede se elas te fazem mal ou te fazem bem. Porque todas as coisas de ruim que acontecia com Yosef, fazia bem para Yosef. Mesmo as coisas ruins. Você tem que aprender a converter até as coisas ruins a ficarem boas. E isso são nas pequenas coisinhas. É no trabalho, é com funcionário, é com patrão, é com chefe, é com filho, com filha, com pai, com mãe, com marido, com esposa, tio, tia, vizinho. Então você tem que saber a lidar com certa situação. Aqui já virou fã. Mas já virou fã, é para estar pior. Quando eu cheguei, eu vi ele te cumprimentando. Não, aí já... Mas por quê? Você tem que saber. Você age com amor, age com zelo, respeita, trata bem. Pronto. Pra que ficar? Não precisa. E outra coisa, você fica triste, estressa, fica nervoso, fica... Faz mal. Faz mal. A gente tem que ter shalom. Porque não adianta. Todos os dias a gente vai ter alguma coisa que vai bater contra a gente. É um parente negador. Um parente, né? Ou é cliente, ou é concorrente, sei lá. Todo dia vai ter, irmãos. Todo dia vai ter alguma coisa. Baruch Hashem? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Podemos encerrar?